Olá, queridos visitantes do canal Arrepios do Além. É um prazer tê-los por aqui. Se você está gostando do conteúdo arrepiante e assustador que compartilhamos, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like para não perder nenhum susto. Junte-se à nossa comunidade e vamos explorar juntos os mistérios do além. Então, sem mais enrolação, segue a história. Na profunda escuridão da Idade das Trevas, quando a superstição dominava os corações dos homens e as sombras eram cheias de horrores inimagináveis, havia um caçador de monstros destemido chamado Victor. Ele percorria as aldeias amaldiçoadas e florestas sombrias em busca de criaturas terríveis que aterrorizavam os inocentes. Em uma noite enevoada, enquanto Victor seguia uma trilha sinistra que o levaria à tumba de um antigo vampiro, ele ouviu um uivo fantasmagórico que fez sua espinha congelar. Com sua tocha tremeluzente em uma mão e sua espada afiada na outra, ele avançou mais fundo nas trevas, sem saber que o verdadeiro pesadelo estava prestes a começar. O vento uivava como os lamentos de almas penadas, e o chão estava úmido e escorregadio. Victor sentia o peso do medo crescer a cada passo adiante, mas sua determinação era mais forte do que qualquer terror. Ele chegou à entrada da tumba, uma caverna escura e enegrecida pelo tempo, adornada com runas macabras. Dentro da tumba, o ar estava viciado e carregado de um cheiro nauseante. Enquanto avançava por corredores estreitos e sombrios, os murmúrios dos mortos ressoavam em seus ouvidos. Ele finalmente alcançou a câmara principal, onde repousava o sarcófago do vampiro. Mas à medida que a tampa do caixão se abria lentamente, uma figura pálida e cadavérica se ergueu com um sorriso macabro. Victor estava encurralado, enfrentando o próprio vampiro que ele jurara destruir. A criatura falou com uma voz gélida, revelando segredos antigos e ameaçando libertar um mal indescritível sobre o mundo. Agora, o caçador de monstros enfrentava um desafio que poderia testar sua coragem e habilidades como nunca antes. O vampiro avançou com uma graça sobrenatural, movendo-se nas sombras com velocidade aterrorizante. Victor sabia que estava em desvantagem, mas ele não havia sobrevivido a tantos confrontos sem aprender alguns truques. Ele lançou sua tocha no vampiro, criando uma cortina de chamas e luz. O vampiro soltou um grito estridente de dor enquanto as chamas lambiam seu corpo. Mas, em vez de desmoronar, ele emergiu da escuridão, agora envolto em um manto de chamas azuis. Seus olhos brilhavam como brasas incandescentes, e ele se lançou sobre Victor com fome voraz. O caçador de monstros mal teve tempo de se esquivar, e as presas afiadas do vampiro morderam seu pescoço, sugando sua vitalidade. Victor sentiu suas forças enfraquecendo, mas ele sabia que não podia desistir. Com um último esforço, ele desembainhou sua espada e a cravou no coração do vampiro. Um grito agonizante ecoou pela tumba, e o vampiro desintegrou-se em cinzas, dissipando-se no ar como se nunca tivesse existido. Mas o preço da vitória foi alto. Victor cambaleou para trás, seu sangue derramando-se de sua ferida. Ele estava enfraquecido e ferido, e ainda não estava claro se ele havia triunfado verdadeiramente sobre o mal que assolava aquelas trevas. A tumba tremia como se a própria terra estivesse revoltando-se. Com o vampiro destruído, as runas nas paredes da câmara começaram a brilhar intensamente, emitindo um som inquietante. A escuridão, que antes havia sido contida, parecia ganhar vida, serpenteando pelas fendas das paredes e reunindo-se em uma forma sinistra no centro da câmara. Uma criatura indescritível começou a emergir das sombras. Seus olhos eram duas órbitas vazias, de onde a escuridão fluía como uma cascata negra. Ela se ergueu, alta e distorcida, com tentáculos retorcidos e garras afiadas. Victor estava agora enfrentando a própria personificação do mal que havia sido mantido prisioneira por séculos. A criatura se lançou na direção de Victor, com a intenção de consumir sua alma e liberar sua fúria sobre o mundo. Ele sabia que sua batalha mais aterrorizante estava apenas começando, e a esperança parecia distante em meio à escuridão que ameaçava engoli-lo. Em um último suspiro de coragem, Victor ergueu sua espada tremendo contra a criatura abominável. Cada golpe desencadeava uma onda de gritos e gemidos, mas a criatura continuava a avançar, reconstituindo-se rapidamente. A tumba tremia mais forte, pedras se desprendiam das paredes e o teto parecia prestes a desabar.
Desesperado, Victor agarrou a tocha que havia caído durante a batalha. Ele a atirou na direção da criatura e a chama ardente a envolveu. A criatura retorceu-se e emitiu um grito angustiado. A tocha não apenas queimava a escuridão, mas também parecia drenar sua energia vital. Com um último esforço, Victor saltou sobre a criatura enfraquecida e cravou sua espada no coração das trevas. Uma explosão de luz ofuscante irrompeu da criatura, e a câmara desmoronou ao seu redor. Victor foi lançado para fora da tumba, enquanto a entrada desabava, sepultando a criatura sob toneladas de rocha e terra. Ele estava ileso, mas a tumba agora era um monte de destroços, e a criatura havia sido contida novamente. Mas a que custo? Victor estava sozinho no escuro, sem saber se sua vitória era definitiva, ou se o mal que havia enfrentado poderia renascer um dia. Seu coração estava cheio de inquietação, pois as trevas ainda pairavam no ar, como uma lembrança constante do terror que ele enfrentaria. Com o coração pesado, Victor afastou-se dos destroços da tumba e voltou para a superfície, mas algo havia mudado dentro dele. As palavras do vampiro ecoaram em sua mente, revelando segredos antigos que ele não conseguia mais ignorar. À medida que ele deixava para trás a tumba soterrada, a noite escura se fechou ao seu redor, e um arrepio percorreu sua espinha. As sombras pareciam se retorcer, e o vento uivava de maneira desapropriada. Victor olhou para as estrelas, mas elas pareciam frágeis e distantes, como se o próprio universo tivesse encolhido diante do mal que ele libertara inadvertidamente. Ele caminhou solitário pela floresta, onde as árvores retorcidas pareciam se contorcer em agonia. A sensação de que algo terrível o observava de perto não o deixou, e a escuridão que agora o acompanhava parecia tão insaciável quanto o monstro que havia libertado. Victor tinha vencido uma batalha, mas a guerra contra o desconhecido estava longe de terminar. E enquanto ele continuava sua jornada solitária, ele sabia que o verdadeiro horror estava apenas começando.